meu nome é Joel Alves da Silva. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Efeito do Estresse Térmico sobre as características de crescimento de bovinos de corte compostos. Sou graduando da Universidade Federal de Rondonópolis. Bem, os animais de produção possuem zona de conforto térmico, que é dependente da espécie, do estado fisiológico, da temperatura e umidade relativa do ar, da velocidade do vento e da radiação solar incidente. E fora dessa zona de conforto térmico, os animais têm dificuldade de manter a sua temperatura corporal constante e lançam de mecanismos comportamentais e fisiológicos que podem estar associados a prejuízos no crescimento e reprodução. O estresse calórico durante a gestação pode comprometer o indivíduo em seu desempenho fetal e causar prejuízos até a vida adulta, né? E a verificação do período de estresse térmico com efeito mais importante sobre o peso ao nascimento é base para estudos de seleção para a tolerância genética ao estresse térmico e a programação fetal. Assim, o objetivo do trabalho foi determinar o efeito causado pelo estresse térmico durante o final da gestação sobre o peso ao nascimento e o peso à desmama de bovinos de corte composto tropical montana. Para o nosso estudo, utilizamos 276.680 registros de peso ao nascimento, com média de 33,22 quilos, com 4,99 quilos de desvio padrão para mais ou para menos, e 277.699 registros de peso e desmama, com média geral de 197,4 quilos, com desvio padrão de 37,49 quilos para mais ou para menos. Esses animais nasceram entre 1996 e 2019 em 43 fazendas de 8 estados brasileiros da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. O modelo fixo foi aplicado aos registros de peso ao nascimento e peso de desmama para obtenção de médias de mínimos quadrados dessas características sobre o índice de temperatura e umidade, o ITU, médio calculado nos últimos dias de gestação. Aqui está a fórmula do índice de temperatura e umidade, em que T é a temperatura e o R é a umidade relativa do ar. O modelo também incluiu os seguintes efeitos: o grupo de contemporâneos, a composição racial, a heterozigose, tanto da vaca como do bezerro, a idade de mensuração do bezerro para o peso à desmama, a idade da vaca ao parto e o índice de temperatura e umidade médio. O modelo de regressão linear foi ajustado às médias de mínimos quadrados para avaliar o impacto do ITU sobre o desempenho dos animais. E o ITU médio dos 40 últimos dias da gestação afetou significativamente o peso ao nascimento e o peso de desmama dos bovinos de corte composto. A gente pode observar que o coeficiente de determinação que avalia a qualidade do ajuste dos dados para o peso ao nascimento foi de 79,98% e para o peso de desmama o coeficiente ficou de 96,61%. E baseado nos resultados, é esperado que, em média, bezerros de corte compostos que forem expostos ao índice de temperatura e umidade de 77 nasçam 1,28 quilos e desmame 22,32 quilos mais leves que os bezerros que foram expostos a um índice de temperatura e umidade igual a 53 durante os últimos dias de gestação. Aqui a gente pode ver nesse gráfico a redução do peso ao nascimento em função do índice de temperatura e umidade, que está representado no eixo X. Pode ver que teve uma tendência de redução a partir que o índice de temperatura e umidade foi aumentando. E esse comportamento de redução também foi esperado no peso de desmama, com aqueles animais que esteve em estresse térmico durante a gestação, como eu falei anterior, também pesou menos e foi reduzindo a partir que foi aumentando o índice de temperatura e umidade.
E esses resultados ressaltam a importância da intervenção por parte dos criadores para, pelo menos, tentar aliviar o estresse térmico durante o período gestacional. E, além disso, torna-se justificável a avaliação e a identificação de animais geneticamente mais tolerantes ao estresse térmico para as características de crescimento, não só as características peso de nascimento, peso de desmame, mas todas as características, até mesmo a idade ao parto e demais características economicamente importantes. Sobre os bovinos de corte compostos, criados nas condições tropicais brasileiras. Aqui estão nossas referências, basicamente foi essa que eu utilizei, e os agradecimentos ao Composto Tropical Montana por fornecer o banco de dados para ser trabalhado conosco, e a Universidade Federal de Rondonópolis. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por esse e-mail que está apresentado aí.